Fala, Caveira, sempre bem? Sempre bem. Esse vídeo aqui para vocês é com o Gabriel, que é o nosso professor do curso online Esquadrão PM, e a gente trouxe um conteúdo bom para vocês. Claro, é um conteúdo claro, conciso e preciso. Não é um conteúdo extenso, é uma reflexão rápida sobre algo que é importantíssimo na prova da Polícia Militar, a redação, porque é 40% de ponto. É importante você não subestimar a redação, tá bom? Então vai com o Gabriel. Fala, Caveira, sempre bem? Ah, gente, pelo amor de Deus, pareceu o Caio agora, hein? Tá estranhando porque tô com um pouquinho mais de cabelo. A propósito, eu invadi aqui o canal do Caio pra gente falar um pouquinho de redação, né? Pra gente trabalhar um pouquinho aí a ideia da redação pra prova, tendo em vista aí que a prova já tá super perto, né? O cara tá desesperado, não consegue escrever redação, tá na reta final. Xará, ou você começa a agir, ou você já assinou seu atestado de óbito nesse concurso. Não vai rolar, né? E aí vai tentando outra vez e ninguém quer, né? Então, pra gente conseguir ter uma aprovação bacana, com uma nota bacana, para conseguir uma colocação bacana, eu vim falar um pouquinho de redação com vocês hoje, com dica inovadora, né? Com dicas inovadoras, porque vão ser várias dicas fundamentais para o seu concurso, para você conseguir atingir aí uma nota bacana, superior a 30 pontos, tá? Principalmente quanto à estrutura de redação. Para quem não me conhece, sou o professor Gabriel, trabalho aí com o pessoal do Esquadrão PM, o pessoal do Passe Bem Concurso, e a gente vai trabalhar então a ideia da redação, principalmente na estrutura, tá? E claro, aquilo que deve e o que não deve ser feito, tá? Falar de redação, portanto, nos remete a uma ideia de um texto, tá? Como pedido pelo edital, no fator dissertativo. O que é texto dissertativo? Ou para melhor definição, o que é dissertar? Dissertar é defender um ponto de vista, quase que não sai, tá? Mas dissertar é defender um ponto de vista de forma clara e de forma objetiva. Então você tem a defesa de teses de forma clara, tá? E de forma objetiva. Isso ocorre por meio do quê? Por meio de mecanismos como a ideia da coesão, como a ideia da coerência, enfim, não apavora não que eu vou falar a respeito disso ainda, tá? Mas o texto dissertativo em si, como é pedido pelo edital, claro, tem as suas especificações, tem os seus requisitos. E nesse sentido, o tipo de interlocução que você deve dar ênfase, ou seja, o tipo de interlocução que você deve prezar, o tipo de interlocução prezada no texto dissertativo deve ser a interlocução impessoal. Ou seja, na terceira pessoa. Como isso ocorre? Através de verbos na terceira pessoa. Tá? Nesse sentido, segundo o edital ainda, você trazer uma interlocução mais pessoal, ou seja, com verbos na primeira e segunda pessoa, seja do singular ou plural, é motivo suficiente para que o seu texto seja anulado ou, claro, sofra alguns descontos a depender da incidência disso. De qualquer forma, para a gente conseguir evidenciar aí a respeito de um texto impessoal, eu sempre dou a dica para o aluno seguinte: olha, em vez de falar notamos, afinal de contas, o verbo notamos, o verbo notar, está conjugado, tá? Está conjugado na onde, pelo amor de Jesus Cristo? Ali com o nós, tá? Com a ideia da primeira pessoa do plural, tá? Essa ideia do notar está sendo aí conjugada com esse sujeitinho aqui, que foge dos parâmetros que o edital pede. E nesse sentido, em vez de falar notamos, afinal de contas, você não fala nós notamos, mas isso aqui fica implícito, tá? Ele meio que desaparece, mas está ali. Em vez de falar notamos, você traz um verbo no formato mais impessoal, carregado de uma colocação pronominal. Nota-se. Então, em vez de falar, por exemplo, notamos que no Brasil tal fator é um grande problema, e por aí vai, fale, olha, nota-se que no Brasil tal fator é um grande problema. Beleza? E agora, falando sobre a ideia da estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Como todos conhecem, o texto é dividido em 3 partes fundamentais. Você tem a introdução, tem o desenvolvimento e a conclusão. Tá? Na introdução, o que você pode fazer? Você pode apresentar alusão histórica,
você pode apresentar citação e, obrigatoriamente, você precisa apresentar as suas teses. As suas teses correspondem a nada mais nada menos que seu ponto de vista sobre determinado tema. Para conseguir atingir uma ligação bacana entre as partes do texto, o que você faz? Você apresenta duas teses, tese 1 e tese 2. Teses, lembrando, correspondem ao seu ponto de vista sobre o tema que está sendo argumentado, tá? Sobre a sua teoria, sobre a sua conjectura e por aí vai. Tá? No desenvolvimento, geralmente a gente usa 2 parágrafos. Tá? Corresponde aí a desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. No desenvolvimento a gente vai detalhar as teses. Como é que isso funciona? No parágrafo de desenvolvimento 1 eu vou detalhar a tese 1. No parágrafo de desenvolvimento 2 eu vou detalhar a tese 2. Concomitantemente a isso, na conclusão, você vai apresentar a proposta de solução, tá? A proposta de intervenção para o seu texto. Geralmente, como você apresentou 2 teses, você precisa de 2 propostas de intervenção, de solução. Lembrando que proposta de intervenção não é só aquela que soluciona um problema. Pode ser também uma proposta que impulsiona, aprimora ou estimula algum fator. Tá? Por exemplo, um tema sobre a presença da tecnologia no cotidiano dos brasileiros. É super interessante você buscar aprimorar esse fator, impulsioná-lo, tá? Incentivá-lo em determinados contextos e por aí vai. Beleza? E aí como acontece? A ideia da conclusão. Na conclusão, lembrando que em um parágrafo só, você apresenta uma conclusão. Tá? Uma proposta de conclusão para o seu desenvolvimento 1 e, portanto, para a sua tese 1. E uma proposta de conclusão para a sua tese 2, né? Para o seu desenvolvimento 2. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de ênfase cíclica no texto. À medida que a sua introdução liga ao seu desenvolvimento 1, seu desenvolvimento 2 se liga à sua conclusão, tá? E a sua conclusão se liga à sua introdução. Tá? Dá meio que uma ideia de ciclo, certo? Da forma que um argumento joga ao outro, um argumento procede, retrocede ao outro, enfim. Essas ideias são estabelecidas pela ideia de coerência e coesão. E você consegue estabelecer, sobretudo, a ligação entre cada parte do seu texto por meio dos conectores. Use e abuse dos conectores. Na atualidade, contemporaneamente, portanto, infere-se, logo, por outro lado, outro sim, ademais, tá? Outro fator super importante, afinal de contas, na 4ª competência de avaliação da prova, você tem o fator de mecanismo linguístico. O fator interdisciplinar entra na ideia de citação, de alusão e tal, que é a competência 2. Mas, na 4ª competência, como mecanismo linguístico, uma coisa muito interessante para usar para sua prova é a ideia do sinônimo. O sinônimo é a chave para todos os problemas. A chave para a solução de todos os problemas. Claro, desde que não de forma demasiada. Por quê? Às vezes o cara pega uma lista de palavras bonitas e quer usar todas no mesmo contexto. Então fica aquela coisa chata pra caramba, né? Na atualidade, ao abaroar a questão dos imbróglios sociais mitigados na sociedade, é uma série de sinônimos na mesma estrutura que não fica bacana de forma nenhuma, tá? Use sinônimos, porque enriquece sim a nota na 4ª competência de mecanismo linguístico, tá? Mas de forma moderada. Lembre-se disso. No entanto, para a gente finalizar, eu queria dar ênfase em um fator fundamental para o seu texto. É claro, em uma parte fundamental para o seu texto. Essa parte fundamental e que você deve dar mais ênfase é a sua conclusão, tá? Antes, claro, de falar da conclusão, eu gostaria de falar a respeito da quantidade de linhas necessária para cada parágrafo. Então, você tem 4 parágrafos, tá? Sendo compostos por um de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Tá? O que fazer em cada parágrafo? 7 linhas para esse parágrafo, afinal de contas, a gente vai ter aí um texto em média correspondendo a 30 linhas. Tá? Então você tem 7 linhas para a introdução, 7 linhas para o desenvolvimento 1, 7 linhas para o desenvolvimento 2 e 9 linhas para a conclusão. A ênfase é nisso aqui. Por que 9 linhas para a conclusão? A conclusão é a única parte do seu texto que é avaliada individualmente em relação às demais.
Ou seja, há uma única competência para avaliar uma única parte do texto. Nesse sentido, detalhar bem a conclusão lhe ajuda a enriquecer a sua nota e, claro, dar uma detalhação melhor, uma explicação melhor para todas as suas ideias. Uma explicação no sentido daquilo que pode ser solucionado. Tá? Então você tem o quê? Na conclusão, você precisa obrigatoriamente responder algumas perguntas. Lembre-se, obrigatoriamente. Dentre elas, a gente tem quem vai fazer, tá? Como será feito, onde será feito e o objetivo de ser feito tudo isso. Tá? Lembre-se sempre disso. Quem vai fazer? O GOMIFIS. O que é GOMIFIS? GOMIFIS é uma sigla que corresponde a Governo, ONG, Ministério, Imprensa, Família, Escola e Sociedade. Essa sigla corresponde aos agentes para solucionar os eventuais problemas que podem surgir. Tá? Como vai ser feito? Aí você pode falar por meio de palestras, campanhas, cartazes, cartilhas. Onde é o local e o objetivo é o efeito. Tá bom? Pessoal, rumo à aprovação. Até mais e sempre bem.